A paz do Senhor Jesus para você. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo, eu sou professor da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Perus, em Vila Perus, em São Paulo. E é um prazer imenso poder estar com você em mais esta semana, desta vez para conversarmos um pouco a respeito da lição de número 3 da revista Lições Bíblicas da CPAD, do segundo trimestre de 2020, que está estudando nesse trimestre a carta de Paulo aos Efésios. O título da revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E é uma alegria imensa podermos conversar aqui semanalmente sobre o assunto das nossas aulas, falar tanto com os nossos irmãos da Escola Dominical da Vila Perus e também com os demais irmãos que estão acompanhando, com você que está acompanhando semanalmente a nossa aula. Nós estudaremos hoje a lição de número 3, eleição e predestinação, que é um tema bastante discutido na área de teologia e é muito importante nós discutirmos ele. Então a lição de número 3, eleição e predestinação, lembro para você que no decorrer desse trimestre a revista está propondo estudar todos os capítulos e todos os versículos da carta de Paulo aos Efésios, e nessa oportunidade nós continuamos no capítulo 1 da carta aos Efésios, e a leitura bíblica em classe está do versículo 4 ao versículo 12. Alguns destes versículos já foram estudados na lição da semana passada, mas eles serão retomados aqui, agora focando na questão da eleição e da predestinação. Então eu convido você a dedicar aí os próximos minutos a nos acompanhar nesta aula e tenho certeza que vai ser bênção tanto para mim quanto para você. Eu te convido a acompanhar a leitura conosco em Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 12. Se você tiver aí a revista, ou eu creio que a maior parte das pessoas não teve acesso à revista, mas você pode nos acompanhar aí na Bíblia, Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. E eu vou ler. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O objetivo da lição, segundo aqui o nosso comentarista, é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Como eu disse no início, essa é uma lição, esse tema da lição de hoje é um tema que tem gerado já há alguns séculos muitas discussões no estudo da teologia. O tema da predestinação é um tema que tem levantado várias polêmicas, e é um tema bastante atual, inclusive, há muitas discussões, inclusive nas mídias sociais, a respeito da predestinação e da eleição. E o nosso propósito hoje é falar um pouquinho sobre esses dois temas, a eleição e a predestinação, com base neste primeiro capítulo de Efésios, nesses versículos que nós acabamos de ler. E eu creio que para fazer isso, duas coisas são importantes. Primeiro, nós frisarmos uma palavra que, na minha opinião, uma palavra fundamental para tanto a lição de hoje quanto as lições anteriores que nós já estudamos,
que é uma palavra que está aqui no versículo 11, que é o propósito daquele que faz todas as coisas. Então, acho que primeiro nós pensarmos aqui nessa palavra propósito e, em segundo lugar, retomarmos uma coisa que nós temos frisado em todas as aulas aqui referentes à carta aos Efésios. Eu disse nas aulas anteriores que o objetivo de Paulo na carta aos Efésios é falar sobre esse propósito de Deus, sobre o plano que Deus tem de, em Cristo, redimir todas as coisas. Na semana passada, nós falamos que o propósito de Deus é fazer com que Cristo seja o cabeça de toda a criação. De fato, ele é o cabeça da criação no sentido de ter criado todas as coisas, mas o objetivo de Deus é que todas as coisas que foram criadas, todo o universo que foi criado, venha se submeter a Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, conforme aparece aqui neste texto também. Então, Deus tem um propósito de redenção, né? Um propósito de redenção para toda a sua criação, porque a criação, diz o apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, capítulo 8, geme com dores de parto até agora, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Deus quer restaurar a criação e fazer com que ela esteja dentro do mesmo propósito que estava quando Deus a criou, lá no livro de Gênesis. Deus tem um propósito de redenção, um propósito de restauração para a sua criação, que sofre todas as consequências do pecado que existe no mundo. E para fazer com que esse propósito seja alcançado, Deus preparou algumas coisas. Deus fez com que o seu Filho Jesus viesse ao mundo, e ele é o canal para que toda essa restauração aconteça. E dentro desse propósito de Deus, que é o propósito de restauração de todas as coisas, aparece a igreja. A igreja é um agente que Deus escolheu, que Deus levantou, para fazer com que esse seu propósito possa ser conhecido, possa ser visto. Nós estamos no meio de uma geração, de um mundo corrompido por conta do pecado, e o propósito da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo aqui nessa terra, é apresentar para este mundo corrompido em que vivemos qual é o projeto de Deus. Estamos no meio de um mundo que obedece um projeto que não agrada a Deus, e a função da igreja é apresentar o projeto certo, o projeto estabelecido por Deus. Então a igreja faz parte deste projeto. E nesses versículos que nós lemos aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar mais a respeito desta escolha de Deus, esse fato de Deus ter escolhido a sua igreja para que a igreja pudesse fazer parte deste projeto. E aí que aparecem dois termos, que são dois termos fundamentais para a lição de hoje, que são o título da lição, inclusive, que é a eleição e a predestinação. Então, primeiro, nós vamos falar sobre este primeiro desses conceitos, que é o conceito de eleição. O que vem a ser eleição? Veja, no versículo 4, que é o primeiro versículo da leitura bíblica em classe da lição de hoje, o apóstolo Paulo diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele diz aqui que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O texto está dizendo que antes mesmo que Deus criasse o universo, Deus nos escolheu, e o apóstolo Paulo aqui está falando da igreja, para que nós pudéssemos estar em Cristo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele está falando aqui de um processo de escolha da parte de Deus. Deus fez uma escolha. E qual foi a escolha que Deus fez? Deus escolheu a sua igreja.
Essa é a ideia de eleição. E eleição nada mais é do que uma escolha. Quando você tem várias possibilidades e você escolhe uma dessas possibilidades, todos nós participamos a cada 2 anos no país da eleição, quando nós escolhemos os nossos governantes. O texto diz que antes que existisse qualquer coisa, antes que Deus criasse o universo, antes que Deus formasse Adão e Eva e os colocasse no jardim, antes de qualquer coisa, Deus escolheu que a sua igreja estaria em Cristo. Esse foi um ato de escolha da parte de Deus. E daqui já começam a surgir as primeiras dúvidas e as primeiras dificuldades relacionadas ao tema. Quer dizer que Deus já escolheu antes da fundação do mundo quem seriam as pessoas que seriam salvas, que fariam parte da sua igreja, que participariam do reino de Deus. Bom, antes de discutirmos esse ponto faz parte lá do último tópico da nossa lição, vamos dizer o que significa esse processo de escolha que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 4. Quando ele diz que Deus nos escolheu, ele está dizendo que o ato de salvar seres humanos foi um ato da livre iniciativa da parte de Deus. Ou seja, o ato de promover a salvação é um ato que partiu única e exclusivamente da parte de Deus. Ou seja, nós só temos a possibilidade de sermos salvos porque um dia na eternidade Deus decidiu de que esta possibilidade seria aberta aos homens. E não apenas decidiu que isto aconteceria, mas definiu a forma como isto se desenvolveria, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, quando nós falamos do ato da eleição, nós estamos falando da escolha que Deus fez de nos salvar. Veja, ainda não chegamos no ponto de falar sobre a escolha no sentido pessoal. Nós estamos dizendo que Deus escolheu que haveria esta possibilidade da salvação. E aqui o apóstolo Paulo diz no versículo 4 que Deus nos escolheu. E esse nos, ele está se referindo à igreja. Deus escolheu que a sua igreja seria salva. Em outras palavras, nós podemos dizer, nós falamos lá na aula passada, que a igreja está envolvida em um mistério que foi revelado, quando Cristo veio à Terra, de que desse grupo que a Bíblia chama de igreja fariam parte tanto judeus quanto gentios, pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos, comporiam a igreja, que é o grupo que está destinado à salvação. Pois bem, o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu, que Deus elegeu a igreja. Ou seja, antes mesmo que o pecado entrasse na humanidade, antes mesmo que Deus criasse o mundo, aqui está dizendo que esse processo de escolha de Deus aconteceu antes da fundação do mundo, Deus decidiu que no seu plano de redenção, e no seu plano de restauração, e aí Deus é presciente, ou seja, Deus sabe das coisas antes que as coisas aconteçam, Deus, sabendo que a sua criação seria afetada por conta do pecado, Deus definiu que existiria um plano de salvação, e Deus definiu que dentro deste plano de salvação existiria um grupo de remidos, um grupo de salvos, a que ele chama de igreja. E Deus elegeu, Deus escolheu este grupo, que é a sua igreja, para que pudesse ser aqui nesta terra a expressão do seu plano entre os homens. Ou seja, quando diz aqui no versículo 4 que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, o que a Bíblia está dizendo é que Deus elegeu um povo, Deus escolheu um grupo antes da fundação do mundo, para que este grupo pudesse expressar a sua vontade, o seu querer aqui na terra. Então veja,
Quando nós falamos de eleição, nós estamos falando que Deus escolheu que haveria esta possibilidade e escolheu um grupo específico que seria o grupo que representaria a sua vontade aqui na Terra. E este grupo é a igreja. Então perceba bem, nós vamos voltar a este ponto mais para o final da aula, que nós não estamos falando de um processo de eleição individual. Não é no sentido de que Deus tenha escolhido individualmente quem é que faria parte deste grupo. Mas nós estamos falando que Deus escolheu o grupo. Ou seja, Deus determinou que este grupo seria salvo. E quem é este grupo? É a igreja. Veja que isto faz parte dos decretos de Deus. Jesus disse certa vez que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Há um propósito de Deus em estabelecer a sua igreja na terra, e pode acontecer o que for que acontecer, este grupo cumprirá o seu propósito, porque foi um grupo que foi eleito, que foi escolhido por Deus para cumprir esta função. E quando nós estamos falando de que essa eleição foi um ato soberano de Deus, nós estamos dizendo que o fato de nós termos sido escolhidos para fazer parte deste grupo, nós como igreja, a igreja ter sido escolhida para fazer parte desse projeto de Deus, desse propósito que está no versículo 11 que nós falamos lá no começo, isso não é fruto do mérito humano. Quando nós falamos que foi uma eleição de Deus, nós queremos dizer que se Deus não tivesse escolhido que existiria essa possibilidade de salvação, nós não teríamos absolutamente nada a fazer para sermos salvos. Ou seja, a salvação é um ato da iniciativa divina. É Deus quem escolheu que os homens poderiam ser salvos. E aí ele oferece a esta humanidade a possibilidade de ser salvo e diz: olha, existe a possibilidade de você ser salvo. Se você se arrepender dos seus pecados, se você abraçar o meu projeto, você será salvo. Se você crer no meu Filho Jesus, você será salvo. Mas veja, para ser salvo é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós busquemos o perdão de Deus, que nós nos convertemos, sim. Mas o primeiro passo deste processo todo, quem deu foi Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa. É possível alcançar a salvação. E foi Deus quem decidiu isso. Então isso faz parte desse projeto, desse propósito que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo, ou como diz aqui o texto, da fundação do mundo. Esse não é um processo que depende do mérito humano, mas sim um processo que depende única e exclusivamente da graça de Deus em nos salvar. Nós só somos salvos porque Deus abriu esta possibilidade. Porque Ele abriu esta possibilidade não é porque Ele devia nada a nós, mas simplesmente porque Ele nos amou. Por isso que o texto diz que em amor Ele nos predestinou, ou seja, Ele decidiu, por conta da sua misericórdia, por conta da sua graça, incluir um grupo de seres humanos dentro deste seu projeto. Ok? Então, este é um primeiro ponto que tem a ver com essa ideia de eleição. Mas o texto não fala apenas de eleição. A ideia de eleição aparece no versículo 4 e no versículo 5 diz que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Primeiro ele nos elegeu, ele elegeu a sua igreja e ele predestinou a sua igreja. O que quer dizer essa expressão predestinação? Então o comentarista, o pastor Douglas Batista, aqui no segundo tópico da lição, o segundo tópico é predestinados para filhos de adoção, ele diz que a eleição, veja, qual é a diferença entre o termo eleição e o termo predestinação? A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Deus escolheu um povo que seria o seu povo aqui na terra, que é a igreja. Isso é a eleição. E o que é a predestinação? A predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus.
A própria palavra já diz, predestinação. É definir um destino previamente, a predestinação. Quando Deus antecipadamente já definiu qual seria o destino deste grupo. Então, de uma forma bem resumida, de uma forma bem simples, nós poderíamos dizer que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, que a sua igreja seria salva e definiu o destino da sua igreja. Ou seja, pode acontecer o que for neste mundo, o propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja será cumprido, será alcançado. A igreja irá representar Cristo aqui nesta terra e alcançará o céu. E será a representação, será a expressão do propósito de Deus aqui nesta terra. Você também pode perguntar, mas a igreja tem cumprido este propósito? Logicamente, quando nós falamos aqui de igreja, nós estamos falando da igreja no sentido de corpo de Cristo, não no sentido institucional. Nós estamos falando da igreja como um grupo daqueles que está ligado a Cristo. E este grupo, que é o grupo dos salvos, de fato cumprirá esta vontade de Deus aqui nesta terra. O seu propósito estabelecido para este grupo será cumprido. Então, trata-se aqui não de uma predestinação no sentido individual, mas trata-se aqui de uma predestinação no sentido coletivo. Um grupo escolhido por Deus para aquele propósito. E este propósito, ele irá se estabelecer. Nós podemos fazer um paralelo, nessa ideia de predestinação, tal qual aparece aqui, com aquilo que aconteceu com Israel lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus predestinou o povo de Israel a ser o seu povo, a ser o povo que traria o Messias ao mundo. Deus tinha um propósito para aquela nação, para que por intermédio daquela nação o Messias viesse ao mundo. E foi um ato de eleição divina, foi um decreto de Deus. Porque Deus ele poderia ter escolhido qualquer outra nação. Deus poderia ter levantado, os sírios, Deus poderia ter levantado os egípcios, Deus poderia ter levantado os chineses, mas Deus olhou para as nações que existiam na terra e não escolheu uma das nações que estavam ali. Ele decidiu criar uma nação a partir do nada. E para isso chamou Abraão e disse: Abraão, eu escolhi que a partir de você viria a nação de onde viria o Messias, que traria a bênção para todo o mundo, para todo o universo. E por que Deus escolheu Abraão e não escolheu outra pessoa? Por que Deus escolheu a nação que veio de Abraão e não alguma outra nação? O processo de eleição. Foi uma escolha de Deus. Deus determinou que a partir daquela nação o Cristo viria ao mundo. E predestinou a nação para este propósito. E veja que a nação de Israel passou por altos e baixos, mais baixos do que altos. Distanciou-se do Senhor por inúmeras vezes, e toda a história do Antigo Testamento mostra isso para nós de uma forma muito clara, muito evidente. Quando Cristo veio ao mundo, ele foi rejeitado pela liderança da sua própria nação, mas mesmo em meio a esses altos e baixos da nação de Israel, a nação de Israel cumpriu o propósito que Deus havia estabelecido. O Messias veio ao mundo. Mesmo que a nação como um todo não o reconheceu como Messias, foi a nação de Israel que trouxe o Messias ao mundo. Ou seja, Deus tinha um propósito para a nação de Israel, e a nação de Israel cumpriu esse propósito. Ela foi predestinada a este propósito. E o mesmo pode ser dito com relação à igreja. Da mesma forma como Deus havia escolhido a nação de Israel para ser o canal de bênção ao mundo, no sentido de ser o canal que traria o Messias ao mundo, agora Deus escolheu um outro povo, que é a sua igreja, que tem uma outra responsabilidade dentro do plano de salvação. Se o projeto de Deus para a nação de Israel era fazer o Messias vir ao mundo,
Deus agora levanta um novo povo que não tem uma identidade étnica, ou seja, não é ancestral, como era o caso lá de Israel. Deus levanta agora um povo do qual fazem parte tanto judeus quanto gentios, agora não importa mais a nacionalidade. E Deus escolheu este povo para que este povo levasse as boas novas do Messias para todo o mundo. Ele predestinou este povo a isso. Ele fez um plano para este povo. E quando Deus escreveu, quando Deus fez o planejamento desse plano, ele fez esse planejamento antes mesmo da fundação do mundo. Então, eis a relação entre a ideia de eleição e a ideia de predestinação. Deus escolheu esse povo e, ao mesmo tempo que escolheu, já o predestinou, já definiu qual seria o seu destino dentro de um plano maior, que é o plano da salvação. Um outro aspecto que precisa ser destacado, e é o que o comentarista traz para nós lá no final da lição, lá no último tópico, ele fala da sublimidade do propósito divino na predestinação. Então nós expusemos aqui o nosso ponto de vista com relação à doutrina da eleição e da predestinação. Nós acreditamos que Deus predestinou um grupo em que não predestinou pessoas. E eis aí a grande discussão, um grande debate em torno do que a Bíblia fala a respeito da predestinação. Porque existem vários textos do Novo Testamento que podem ser interpretados nessa perspectiva de compreender que a predestinação quer dizer que lá antes da fundação do mundo, Deus já escolheu, Deus já determinou quais seriam as pessoas que seriam salvas. E também teria determinado quais são as pessoas que seriam condenadas, o que é chamado de dupla predestinação. E, por exemplo, um dos textos mais clássicos da Bíblia usados para discutir, para esse debate todo, é Romanos capítulo 9, que embora não seja um texto que é tratado nessa lição de hoje, é um texto que tem grande relação com esse último tópico da lição. Lá no livro de Romanos capítulo 9, você pode ler aí o capítulo todo, diz, por exemplo, que Deus escolheu vasos para honra e outros vasos para desonra. Lá, por exemplo, no texto, diz que antes mesmo que nascessem Jacó e Esaú, Deus escolheu amar Jacó e não a Esaú. E veja, o texto diz que Deus escolhe vasos para honra e vasos para desonra. E é possível ter essa interpretação desse texto, entendendo que quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo que Deus já determinou que, por exemplo, Jacó seria salvo e não ao seu irmão Esaú. Até porque o texto lá diz que antes mesmo que os dois tivessem feito algo de bom ou algo de mal, Deus já havia determinado que a bênção estaria sobre Jacó. Veja, nós entendemos este texto, eu entendo esse texto de Romanos 9, que nesses casos que são citados ali, a Bíblia não está falando de escolha para a salvação. Então, por exemplo, não está dizendo que Deus escolheu Jacó para ser salvo e Esaú para ser condenado. Não. Nós temos que pensar num contexto mais amplo que tem a ver com este projeto de Deus para a salvação. E esse projeto de Deus, como eu já falei aqui algumas vezes na aula de hoje, tinha a ver com o fato de Deus escolher uma nação para que desta nação viesse o Messias ao mundo. E essa nação, a formação dessa nação passou por uma linhagem que começa em Abraão, depois vai para Isaac, que vai para Jacó. E o Antigo Testamento mostra para nós que Deus fez um processo de escolha mesmo. Quais seriam as pessoas por onde passaria, quais seriam os ascendentes, dessa nação? Ou seja, quais seriam os pais dessa nação? Deus escolhe Abraão. E Abraão tem lá 2 filhos. Ele tem Ismael e tem Isaac. Depois Isaac, que é o filho da promessa, tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E quando o texto está dizendo que Jacó e Esaú, que Deus amou a Jacó, ele está dizendo que Deus, entre Jacó e Esaú, Deus decidiu.
não com base no mérito de Jacó, mas Deus decidiu que a linhagem do Salvador viria ali da descendência de Jacó e não da descendência de Esaú. Ou seja, Deus escolheu Jacó para cumprir ali o seu propósito. Então ele não está falando da salvação de Jacó, ele está falando da participação de Jacó dentro desse projeto de trazer o Messias ao mundo. O mesmo lá no capítulo 9 de Romanos, quando se diz de Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó, e ele diz lá que endurece a quem quer, enfim, Deus usou o já endurecido coração de Faraó para que Faraó também participasse deste processo. Não está falando ali especificamente da salvação ou não de Faraó, mas que Faraó entrou no meio dessa história do povo de Israel e Deus preservou a nação de Israel, porque daquela nação viria o Messias, e usou inclusive o coração endurecido de Faraó para fazer cumprir o seu propósito. Então nós precisamos entender neste sentido, ou seja, Deus escolheu sim pessoas para cumprirem o seu propósito, mas no que diz respeito à salvação, isso não quer dizer que Deus tenha escolhido indivíduos específicos para serem salvos ou não. Até porque há vários textos bíblicos que apontam para nós essa possibilidade universal da salvação. Não quer dizer que todos serão salvos, mas que essa possibilidade da salvação está aberta a todas as pessoas. É o desejo de Deus, diz a Bíblia, que todos os homens se salvem. E para fazer que todos os homens se salvem, e por que Deus quer que todos os homens se salvem, Deus escolheu um grupo que é chamado a igreja, que é o grupo que fará com que essa mensagem de que Deus quer que todos os homens se salvem chegue de fato a todos os homens. E aqueles que se arrependerem poderão obter esta salvação. Ou seja, o fato de Deus ter escolhido este grupo que é a igreja é justamente para proclamar a mensagem de que Deus quer salvar a todos. E lá antes da criação do mundo, Deus já havia decidido de que este plano estaria em vigor. Este plano de possibilidade de salvação a todos os homens. Por isso que nós não acreditamos num termo que é exposto inclusive aqui na lição, que é o termo dupla predestinação. O que é a dupla predestinação? De que Deus já escolheu tanto quem vai ser salvo quanto quem vai ser condenado. E o comentarista faz questão de frisar, inclusive mais de uma vez até no comentário, de que todos os textos em que aparece esse termo predestinação, em nenhum deles fala que Deus escolheu quem seria condenado. Nem por ação e nem por omissão. Ou seja, quer dizer que aquele que Deus não escolheu para ser salvo automaticamente está condenado. Não. Nós entendemos que a salvação é uma iniciativa de Deus, sim. Foi Deus quem tomou a iniciativa de salvar a humanidade. Mas aí entra a resposta humana a esse oferecimento da salvação que Deus propõe a todos os homens. E aquele que se arrepender e aquele que ouvir esta mensagem fará parte deste grupo que Deus já predestinou, que Deus já escolheu pela sua presciência lá atrás, que é o grupo daqueles que seriam salvos e que cumpririam o propósito de Deus aqui nesta terra. Bom, basicamente esses são os principais pontos da lição de hoje. Vale a pena lembrar que uma das coisas que o apóstolo Paulo diz aqui no decorrer desse capítulo é que Deus nos predestinou para sermos adotados por Ele. E é importante dizer que esse processo de adoção, a adoção no mundo antigo tinha um significado um pouco diferente do que tem para nós hoje. Se hoje a adoção já é um processo bastante comovente, já é um processo que inspira muitos sentimentos amorosos, enfim, lá no mundo antigo a adoção, no mundo grego e no mundo romano, tinha um significado ainda mais diferente, né?
Lá no mundo antigo, o pai tinha plena autoridade sobre seus filhos. O filho era considerado, de fato, uma propriedade do pai. O pai poderia, por exemplo, escravizar seu filho. Se o pai quisesse dar um castigo no seu filho ou eventualmente condená-lo até a morte, a lei dava esse direito para o pai. Ou seja, o filho era considerado uma propriedade do pai. E no processo de adoção, significava que a pessoa passava a ser propriedade de outra pessoa. Inclusive existia até uma cerimônia pública da transmissão desses direitos, né? Então a adoção, quando a pessoa era adotada, ela passava a ter uma nova identidade, literalmente. Ele passava a fazer parte de uma nova família e passava a ser propriedade de outra pessoa. E quando a Bíblia diz que Deus nos predestinou para a adoção, está dizendo justamente isso. A igreja, o grupo que Deus escolheu, passaria a ter uma nova identidade por estar em Cristo Jesus. Cristo é que nos propiciou esse processo de adoção. E uma coisa interessante com a qual eu quero terminar esta aula. Na adoção, você passa a ter o amor do seu novo pai, da sua nova mãe, por conta de um ato de graça que eles propiciaram. Não é? Você passa a fazer parte daquela família porque um ato de graça foi tomado, foi decidido em seu favor. E é mesmo o que acontece conosco. Nós fazemos parte do grupo dos santos, nós fazemos parte da herança de Cristo. Mesmo tendo sido criados por Deus, nós estamos em Cristo não por sermos criados por Ele, mas por termos sido alcançados pela sua graça depois do pecado que nós cometemos. Ou seja, foi um ato de graça de Deus que nos fez com que nós nos tornássemos filhos e filhas de Deus. E isto é o que tem a ver com a eleição e com a predestinação. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por você ter nos acompanhado nesta aula. Eu te convido a estar conosco na próxima semana aqui nesse canal. Estudaremos a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Vamos estudar do versículo 15 até o versículo 23 do capítulo 1 de Efésios. E antes de terminar, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu durante esta aula de estarmos falando sobre a Tua Palavra. Quero lhe agradecer pela vida deste Teu servo, desta Tua serva que nos acompanha neste momento e queremos lhe agradecer porque temos a certeza que o Teu Espírito Santo é aquele que está trabalhando, inclusive nesses momentos, Senhor, em que não podemos nos reunir presencialmente como igreja, mas continuamos a ser igreja, continuamos a ser o Teu povo, Senhor, que está espalhado por esta terra e cumprindo a Tua vontade. E o nosso pedido a Deus é que Tu possas abençoar a cada um de nós, para que possamos Te conhecer mais, Senhor, e possamos estar cada dia mais conscientes de que nós fomos eleitos e predestinados para cumprir o Teu propósito aqui nesta terra, pois afinal de contas nós estamos em Ti, Senhor, e é o Senhor quem nos garante isso. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Teu nome continue a ser glorificado nas nossas vidas, que Tu possas abençoar a cada um daqueles que nos acompanha neste momento. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Que Deus possa te abençoar e até a próxima semana.